Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus e nesta manhã do dia 20 de setembro, nós vamos meditar em Ezequiel, capítulo 37 ao capítulo 39. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos falar talvez de um capítulo que é muito famoso aqui no livro de Ezequiel, a visão do vale de ossos secos. Isso mesmo, talvez você já até tenha ouvido alguém ministrar, alguém pregar sobre esse texto, não é? E ele começa dizendo assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos, na superfície do vale que estava sequíssimo. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E respondi: Deus, tu sabes. Disse-lhe ele: profetiza a estes ossos e disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e viverei. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batia osso contra osso, e ia se ajuntando cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que viva. Profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se em pé, e eram um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos a todos exterminados. Porém, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém, em vós, meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa terra. Então, sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e eu o fiz, diz o Senhor. Reunião de Judá e Israel. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois, toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para a casa de Israel, seus companheiros. Ajuntai-os um ao outro. Faze deles um só pedaço, para que se torne apenas um em tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: não nos revelará o significado destas coisas, tu lhe dirás: assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei um pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, seus companheiros, e ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor:
Eis que tomarei os filhos de Israel de entre as nações, por onde eles foram espalhados, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra. Aos montes de Israel, um só rei, será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirá em dois reinos. Então aqui ele está falando de uma promessa de reunir novamente as 12 tribos de Israel. Porque aqui nós tínhamos a divisão de Reino Norte e Reino Sul, né? Capital do Reino Norte, Samaria, capital do Reino Sul, Jerusalém. Então Deus está falando que restaurará a unidade, né, do povo dele. O meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, no qual os vossos pais habitaram, habitarão nela, e ele, os seus filhos e os filhos dos seus filhos para sempre. Davi, meu servo, será o seu príncipe eternamente. Então ele está falando aqui da descendência de Davi, onde temos o Messias. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. E aí nós vamos ter a profecia contra Gog, isso mesmo, né? Então você já deve ter ouvido falar sobre Gog e Magog. Então, aqui no 38, né, nós vamos ver sobre isso. E a identidade de Gog é meio incerta, há muitas especulações, né? Alguns identificam aqui como príncipe da Lídia, reino sudoeste da Ásia Menor, né, do século VII antes de Cristo. E alguns sugerem que a terra de Magog é uma referência velada à Babilônia, né? Então, identificando aqui em relação aos tempos trazido aqui pelo profeta Ezequiel. Hoje há outras, né, interpretações. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o teu rosto contra Gog, a terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal, e profetiza contra eles, né? Porque eu disse que vamos ter outra interpretação, porque nós vamos ter Apocalipse capítulo 20 e versículo 8 falando sobre isso. E diz assim, diz o Senhor: eis que eu sou contra ti, Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas e porei anzol no teu queixo e te levarei a ti e a todo o teu exército, cavalo, cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês, escudo, empunhando todos a espada, persas, etíopes, pute, com eles todos os escudos e capacete, Gomer e todas as suas tropas da casa de Togarma, ao lado norte, e todas as tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, toda a multidão do teu povo que se reúne a ti, e serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias serás visitado, no fim de 2 anos virás à terra, e se recuperou a espada. E o povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados, este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. E dirás: subirei contra a terra das aldeias sem muros, e virei contra os que estão de repouso e vivem seguro, e habitam todos sem muro, não tem ferrolho e nem portas. Sabá, Dedão, mercadores de Tarse, todos os governantes rapazes te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajunta-te o teu bando e arrebata a presa para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões e para saquear grandes despojos.
Portanto, aí aqui ele vai falar sobre Gog invadindo Israel, né? Então, por isso que há a questão de Babilônia. Portanto, ó filha do homem, profetiza e diz a Gog, assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não saberás tu? Virá, pois, do teu lugar, o lado norte, tu, muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército. E subirás contra o meu povo de Israel como nuvem a cobrir a terra. Os últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver verificado a minha santidade em ti, Gog, perante elas. E assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele a quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais estão então proferiram durante anos que te faria vir contra eles naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor. Deus, a minha indignação será muito grande. Pois o meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. De tal sorte que os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Chamarei contra Gog a espada de todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste, do sangue, da chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo, enxofre, farei cair sobre ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas das nações, e saberão que eu sou o Senhor. E aí nós vamos falar sobre a queda de Gog, isso mesmo. Então, ele começa dizendo aqui: Tu, pois, filho do homem, profetiza ainda contra Gog, diz assim, diz o Senhor, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Far-te-ei com que te volvas e conduzirei, far-te-ei subir aos lados do norte, te trarei aos montes de Israel, tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas, a tua mão direita, os montes de Israel cairão. E todas as tuas tropas, os povos que estão contigo, toda espécie de ave de rapina, animais do campo, eu te darei para que te devorem. Cairás no campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros na terra do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor, este dia em que tenho falado. Não trarão lenha do campo, nem cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, saquearão os que saquearam e despojarão os que despojaram, diz o Senhor Deus. E aí, ele vai falar ainda aqui no capítulo 39 sobre o sepultamento das hordas de Gog. Naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o Vale dos Viajantes. Ao oriente do mar, espantar-se-ão aos que ali passarem,
Nele sepultarão Gog e a todas as suas forças e lhe chamarão de Vale das Forças de Gog. Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los para limpar a terra. Sim, todo o povo da terra o sepultará. Ser-lhe-á memorável dia em que eu for glorificado, diz o Senhor. Serão separados homens que sem cessar percorrerão a terra para sepultar os que entre os transgentes tenha ficado nela para limpar. Depois de 7 meses iniciarão a busca. Também o nome da cidade será o das forças. Assim limparão a terra. Tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, diz às aves e a toda espécie de animais do campo: ajuntai-vos e vinde, ajuntai de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue. Comerei a carne dos poderosos, beberei o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, cordeiros, dos bodes, dos novilhos, todos engordados em Bazã. E ele fala ainda: do meu sacrifício que oferecei por vós, comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embriagardes. A minha mesa vos fartareis de cavalos e cavaleiros, de valente de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, a minha mão sobre elas tiver descarregado. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a mudar a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel e terei zelo pelo meu nome. Esquecerão a sua vergonha e toda a perfídia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguro em sua terra, sem haver quem os espante. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, assim diz o Senhor. Deixará por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti a nossa vida, o nosso coração. Sabemos que somos pecadores e que precisamos do Senhor. Por isso queremos nos render a Ti em todos os nossos dias, reconhecendo que Tu és Deus soberano sobre tudo e todos. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe.